próximo entrevistado já está com a gente. Então, olha só, pessoal. Como eu havia falado, o nosso próximo convidado aqui no Revista Brasil TVT é o Sérgio Mendonça. Ele que é economista, ex-diretor do DIEESE e atualmente é diretor do portal Recontaí. Boa noite, Sérgio Mendonça. Seja bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Ana. Prazer falar com vocês. Olá, aí. Sérgio. Com todos que estão assistindo, ouvindo, né? Maravilha. O prazer é todo nosso, viu, Sérgio? Sérgio, nessa semana aí saiu mais uma pesquisa falando do desemprego. Só desempregados no país nós temos mais de 13 milhões. Isso sem falar dos desalentados. Mas, mediante tudo isso, não bastasse essa pandemia sanitária que assola o país, não só o país como o mundo, a gente ainda tem essa questão do desemprego e essa questão de famílias voltando para a linha da pobreza. A minha pergunta vai no seguinte sentido: o que esperar para 2021, Sérgio? Qual o cenário que nós vamos encarar aí no próximo ano? Boa noite. Boa noite. Então, obrigado pela pergunta. Cosmo, é uma pergunta difícil de dizer e de responder, desculpe, mas é difícil também prever um cenário positivo para 2021, porque nós já não vimos bem, a economia brasileira não vinha bem antes da pandemia, né? Então, se a gente quiser fazer uma analogia com a própria doença, nós já estávamos gripados antes de pegar mais essa doença, né? Nós estávamos com o corpo fragilizado, nós vimos de uma recessão 2015, 2016 muito grande, depois tivemos 3 anos de crescimento muito baixo, 17, 18 e 19 na casa aí de 1,2% em média, né? E nem sequer tínhamos recuperado o PIB de 2014, nem o PIB absoluto e nem o PIB per capita, né? Porque a população cresce à base de 0,8% ao ano. E aí entramos na pandemia. E o que nós temos é um governo que não governa, para ser assim bem simples. Ele joga para o mercado todas as soluções. A proposta do governo Bolsonaro, ministro da Economia, Paulo Guedes, é desmontar o Estado, desmontar os bancos públicos, desmontar as empresas públicas, enfraquecer e querer que o mercado dê respostas. E nós sabemos que em crises desse porte, como a da pandemia, que é uma crise, vamos dizer, do porte da crise de 29, do porte lá da gripe espanhola, 100 anos atrás, só quem vai salvar a economia é o Estado. Então, nós temos aqui no país, infelizmente, um governo que é anacrônico, ele está completamente na contramão de qualquer outro país, mesmo países de visão liberal, como os Estados Unidos, né, ou outros países que adotem uma política mais liberal, neoliberal, estão claramente sabendo, né, tomando medidas em relação à utilização do braço do Estado para puxar a economia para o crescimento. E nós vamos falar disso em 2021. Você sabe, né, eu acho que vocês debatem sempre isso, que o governo, logo no início, propôs essa transferência de renda, o auxílio emergencial, de R$200. E foi a luta da oposição no parlamento, mesmo de parcela da base de apoio do governo e também dos movimentos, do movimento sindical, do movimento social, que elevou esse valor para R$600. E isso, na verdade, tem sido o grande instrumento para impedir que a economia brasileira afundasse mais. Antes nos primeiros momentos, lá em março, se previa que nós íamos cair em torno de 10%. Era a previsão, inclusive, do Fundo Monetário Internacional para a economia brasileira. E agora tudo indica que nós estamos com uma queda muito grande, mais de 5%. Então, para voltar ao seu ponto inicial, o que será de 2021? Se nós tirarmos totalmente esse impulso fiscal, que só no caso do auxílio emergencial foi da ordem de 5% do PIB, o que quer dizer 5% do PIB? 350 bilhões de reais que você injetou, transferência direta para as famílias, e essas fazem com esse dinheiro, elas consomem tudo.
né? Porque elas consomem ou no pagamento de aluguel ou em alimentos, né? Principalmente nesses dois elementos, em habitação e em alimentação. Isso retorna, inclusive, para o circuito econômico, retorna como impostos. Você vê, tem alguns estados que estão tendo arrecadação de impostos até mais favorável por esse consumo que o auxílio emergencial propiciou. Se você retira isso no dia 1º de janeiro de 2021, sendo que a pandemia não tem calendário civil, não é? Ela não vai acabar no dia 1º de janeiro, nós provavelmente vamos cair numa atividade econômica muito baixa, né? Talvez até voltar para uma recessão, porque a expectativa do mercado é que a gente cresça 3,5% ano que vem, mas se você tirar esse impulso fiscal, que se você voltar para o orçamento ajustado para o teto de gasto, significa tirar 600 bilhões do orçamento, 600 bilhões de reais. Alguma coisa na casa aí de 8% do PIB. É algo impensável, né? Nós vamos para uma crise social gigantesca, para uma crise de desemprego. Você já mostrou os primeiros dados, mas a situação já é grave. E, enfim, então, infelizmente, eu não tenho boas palavras aqui, não tenho como prever um bom cenário, mas isso, evidentemente, vai depender das disputas, das conversas que ocorrerão. O governo não sabe o que fazer, porque, ele, como eu te disse, ele não governa, né? Ele acredita que só desmontar e deixar na mão do mercado resolve, e não vai resolver. Então, o cenário mais provável, no fim do ano, o governo, o presidente, decrete uma prorrogação do estado de calamidade. Por quê? Porque se acontecer a prorrogação do estado de calamidade, ele poderá romper a regra do teto de gasto. Como é um governo prisioneiro do mercado financeiro, ele fica com medo de romper o teto de gastos, porque isso vai fuga de capitais, vai provocar elevação dos juros, desvalorização do real. E é verdade, porque como é um governo que só faz discurso pró-mercado, na hora que ele tem que inverter o discurso, ele fica aprisionado por isso. Então, provavelmente, em nome da crise, da continuidade da pandemia, nós devemos ter uma prorrogação. Se não houver a prorrogação e houver o corte desse impulso fiscal de 2020, eu posso te dizer assim, Cosmo, que eu vivi assim na minha fase adulta, já como economista formado, a recessão dos anos 80, 81, 82, 83, a recessão dos anos 90, 92, do governo Collor, e outras pequenas recessões, e mais agora essa de 2015, 2016. Eu imagino que a de 2021, se houver esse cenário negativo de retirada do impulso fiscal, vai ser pior do que todas essas que nós já vivemos nos últimos 40 anos, com uma crise social muito grande, né? Já estamos voltando para o mapa da fome, já aumentou em 5 milhões até 2019 o número de pessoas em condição de miséria no Brasil, entre 2014 e 2019. Enfim, é um quadro muito delicado. Espero que haja o mínimo de sabedoria política para que a gente possa enfrentar com medidas razoáveis que tendem a atenuar essa crise social em 2021. E, Sérgio, no meio de tanto, enfim, do desemprego, crise sanitária, aumento do número de desalentados, as investidas do governo Bolsonaro contra empresas públicas, né, não param. A gente vê aí a forma que se tenta privatizar várias delas, para tentar reduzir, né, a resistência tanto do Congresso Nacional como a sociedade no geral, né, à venda dessas instituições. A equipe econômica ela estuda a criação de um fundo com recursos de privatizações para programas sociais. Qual que é a sua avaliação referente a esse, né, enfim, esse plano do governo da equipe econômica? Seria para tapar né, o sol com a peneira, colocar a população contra as estatais e assim facilitar as privatizações? Como que você avalia isso? Exatamente, Ana. Eu acho que você já perguntou e já deu o caminho da resposta. O governo está criando
um clima de dizer, olha, para que eu consiga sustentar minimamente os programas sociais e os programas de transferência de renda, o auxílio emergencial ou o Bolsa Família mais reforçado em 2021, ou qualquer outro nome, renda cidadã, eu preciso vender patrimônio. Mas é a mesma coisa que você vender a casa que você tem o aluguel para pagar a despesa do dia a dia. A hora que acabar o dinheiro, você não tem saída. Não é por aí que você consegue achar uma saída duradoura, né? Mas isso tem uma jogada, como você falou, uma estratégia política. Você vai colocar uma parcela da população, especialmente a população mais vulnerável, mais fragilizada, dependendo de como fizer a comunicação, em oposição àqueles que defendem o Estado, que defendem as empresas públicas, que defendem um orçamento fora do teto de gastos no ano que vem, para que possa ter um impulso econômico importante para a recuperação econômica em 2021, 2022. Então, você usa vamos dizer, essa tentativa de preservar minimamente um programa, ou os programas sociais, em particular o programa de transferência de renda, né, que hoje é o auxílio emergencial, e para isso você diz, olha, eu preciso vender patrimônio, preciso vender empresas públicas, o que significa que lá na frente nós vamos estar mais fraco ainda, a economia brasileira vai estar mais fragilizada, porque apesar de tudo que os governos fizeram, nós ainda somos públicos no Brasil, né? Nós temos metade do sistema financeiro nacional ainda é de bancos públicos do Brasil, BNDES, o BASA, o BNB, e esses bancos estratégicos da crise, como nós sabemos na experiência de 8 bancos públicos. Acho que a gente está com um probleminha aí no sinal, na conexão com o Sérgio, né? Estava falando, daí sumiu, já estava picotando, não é isso, Ana?